A adolescência. Que fase, né? Para muita gente é um período de, nossa, uma turbulência só. Emoções à flor da pele e, claro, um monte de mal-entendido. É aquela época em que parece que ninguém, mas ninguém mesmo, entende o que está se passando aqui dentro. E essa sensação, sabe, de teus sentimentos, os desafios, tudo meio que diminuído pelos outros, é super comum. É quase como ouvir que as preocupações dessa fase não são para valer. O que vamos combinar é muito frustrante. Mas e se toda essa intensidade não for só atitude ou rebeldia? E se a resposta para tudo isso estiver, na verdade, na nossa biologia? Pois é, a ciência hoje nos dá uma visão completamente diferente e até mais aliviada, sabe, sobre o que realmente acontece nesse período. Então, vamos dar uma olhada nessa grande obra. Pensa assim, entre os 12 e os 24 anos, o cérebro passa por uma das maiores reformas da vida. É uma baita reestruturação interna. E entender esse processo, nossa, muda tudo. Aquela ideia antiga de que o cérebro parava de se desenvolver na infância, já era, caiu por terra. O que a neurociência descobriu, e nem faz tanto tempo assim, é que essa reorganização neural super intensa vai até mais ou menos os 25 anos. É uma fase de um potencial gigantesco. E para a gente entender o que está rolando, tem uma metáfora que é perfeita. Imagina um carro com um motor super potente, mas com freios que ainda estão sendo ajustados, sabe? Em fase de calibragem. E é aqui que o conflito acontece. De um lado, a gente tem esse motor no talo, o sistema límbico e a amígdala, que estão ali buscando emoção, buscando recompensa o tempo todo. E do outro lado, os freios, que ainda estão em desenvolvimento, o córtex pré-frontal, que é a parte responsável pelo autocontrole, pelo planejamento. Esse descompasso é a raiz de boa parte da impulsividade e da intensidade dessa fase. E aí, claro, entra a tecnologia moderna para botar mais lenha nessa fogueira. Um celular, por exemplo, é a conexão direta com esse motor super acelerado. Cada notificação, cada curtida, libera dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, e isso cria um ciclo de recompensa que é quase impossível de resistir para um cérebro que já está programado para buscar exatamente essas sensações. Então, o ponto é o seguinte: todo esse estado interno do cérebro acaba impactando e muito a forma como os adolescentes se comunicam. Não é à toa que acontecem tantos conflitos e tantos mal-entendidos, né? Essa briga interna entre a emoção, que está a mil, e o controle, que ainda está se ajustando, torna muito difícil colocar em palavras o que se sente, o que se precisa, o que se quer. Muitas vezes, não é uma escolha, é uma realidade biológica que faz uma conversa simples virar um verdadeiro campo minado. Mas será que existe um jeito melhor de conversar e de ouvir? Um jeito de construir pontes em vez de muros nessa comunicação? A resposta é sim, e tem uma ferramenta bem prática que pode ajudar com isso. É aí que entra a comunicação não violenta, ou CNV. É um método, sabe? Um jeito poderoso de se expressar com sinceridade, mas ao mesmo tempo com empatia, buscando sempre a conexão e não o conflito. O método é baseado em 4 passos que podem, de verdade, transformar uma conversa. Primeiro, a gente observa os fatos, sem julgar. Depois, a gente se conecta com o que está sentindo. O terceiro passo é o pulo do gato, identificar qual é a necessidade por trás daquele sentimento. E por último, em vez de exigir, a gente faz um pedido claro, positivo. É uma virada de chave do conflito para a conexão. Olha, a diferença é dar água para o vinho. De um lado, uma comunicação que acusa, que julga, isso só constrói muros, gera mais briga. Do outro, uma abordagem que tenta entender, que busca cooperar. Ela abre portas para o diálogo de verdade, em vez de bater a porta na cara. E para completar, essa fase do cérebro em desenvolvimento está acontecendo num mundo com umas pressões bem específicas, né? Telas por todos os lados, agendas superlotadas, tudo isso acaba amplificando o estresse e principalmente atrapalhando o sono. E os números são preocupantes. Numa pesquisa com mais de 5.000 estudantes, quase 60% disseram não estar satisfeitos com o sono durante a semana. É muita gente. É a maioria dizendo que não está descansando o suficiente para que o cérebro possa se recuperar e se desenvolver bem. E a gente não precisa nem procurar muito para achar o vilão dessa história, né? Olha só, quase 95% dos adolescentes usam algum aparelho eletrônico na hora antes de dormir. E junto com isso, muitos estão vendo TV ou só pensando nos problemas, o que deixa o cérebro em estado de alerta e acaba com a qualidade do sono. A ciência por trás disso é até bem simples. A luz azul que sai das telas atrapalha a produção de melatonina,
que é o hormônio que avisa o corpo que está na hora de dormir. O resultado? Um cérebro que continua ligadão quando já deveria estar se preparando para desligar. Mas calma, a boa notícia é que dá para treinar o cérebro. Existe uma técnica que funciona como um superpoder mesmo, para fortalecer aqueles freios e ter mais controle, mais equilíbrio. A gente está falando de mindfulness, ou atenção plena. E não é nada místico, não. É a habilidade bem prática de estar presente, de prestar atenção no que está acontecendo agora, sem ficar julgando. É como malhar um músculo, só que o músculo é o da atenção. E os benefícios são comprovados pela ciência, viu? A prática de mindfulness ajuda a diminuir o estresse, melhora o foco, aumenta a capacidade de relaxar e traz mais equilíbrio emocional. Ou seja, ela ataca bem na raiz de vários dos desafios que a gente viu até agora. E para fechar, essa frase do Viktor Frankl, que é muito poderosa. O Mindfulness cria exatamente isso, um espaço. Um espaço para a gente pausar, respirar e escolher como responder, em vez de só reagir no impulso. É nesse pequeno espaço que está o poder de navegar por essa jornada incrível que é a adolescência e de construir uma mente mais forte e consciente para a vida inteira.